Neste vídeo eu vou compartilhar com você a minha análise e a minha perspectiva para o Bitcoin nos próximos meses, onde o Bitcoin pode formar um fundo de bear market para iniciar o novo bull market. Não é mais segredo para ninguém que nós estamos em um bear market e hoje eu quero compartilhar com vocês toda a minha análise que eu tenho, que eu construí baseado nos meus 7 anos de mercado financeiro, de análise gráfica. São mais de 20 mil horas de análise, onde eu fico na frente do gráfico analisando os gráficos dos ativos. Então hoje eu vou compartilhar com você. E primeiro eu quero mostrar aqui que o Bitcoin se movimenta sempre em ondas de Elliott. Se você tem conhecimento no mercado ou não tem, você pode pesquisar isso no YouTube, no Google, para entender o que são as ondas de Elliott. Tanto nos bull markets, que são mercados de alta, quanto nos bear markets, ele segue a movimentação de ondas de Elliott. E eu quero mostrar aqui para vocês, desde o primeiro bull market e também o primeiro bear market, que ele segue esse movimento. Então nós pegamos aqui, desde quando ele valia zero, temos uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5. Posterior a isso, nós temos aqui uma correção A, B, C, D e E. Então, nós temos aqui uma onda A, uma onda B, uma onda C, uma onda D e uma onda E, finalizando assim o bear market. Depois disso, nós iniciamos com mais uma movimentação, onde o preço faz uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5. Isso aqui foi o outro bull market. Então, nós temos aqui o primeiro bull market fazendo 5 ondas de Elliott, o primeiro bear market fazendo 5 ondas corretivas de Elliott, depois nós temos o próximo bull market aqui, que foi entre 2015 a 2017, fazendo 5 ondas de Elliott, e agora nós temos em 2018 também as 5 ondas de correção de Elliott, onde nós temos uma onda A, B, C, D e E, fazendo assim mais um bear market. Depois iniciou-se mais um bull market, e aqui nós temos nitidamente a formação das ondas de Elliott, onde nós tivemos aqui a onda 1, aí depois teve um evento lá em 2019, 2020, né, que ocasionou aqui a onda 2, e aí depois onda 3, 4 e 5. Essa aqui está muito simples e muito prática de ser desenhada no gráfico. As demais aqui estão um pouco mais complexas, porque quando o Bitcoin nasceu, ele tinha mais volatilidade. Com o tempo, ele foi ganhando mais corpo, mais capital, tendo mais market cap, então ele foi formando padrões mais fáceis de perceber. Então, terminando aqui 2021, nós fizemos as 5 ondas de Elliott e depois, começando um bear market, que é o mercado de baixo, nós temos aqui uma onda A, B, C, D e E. E posterior a isso, nós iniciamos mais um bull market, onde o Bitcoin bateu aqui em torno de 15 a 16 mil dólares, 15 mil e pouquinho, e aí começou um mercado de alta, fazendo uma onda 1, 2, 3, 4 e 5. Então, se agora a gente percebeu que todos os bull markets ele faz onda 1, 2, 3, 4, 5 e todos os bear markets ele faz um A, B, C, D e E, não é novidade que vai acontecer diferente agora. Obviamente, tem uma grande probabilidade de acontecer como aconteceu no passado, porque até agora tudo tem funcionado perfeitamente. Por que que seria diferente agora? Isso é muito interessante porque muitas pessoas acham que sempre vai ser diferente. E sim, óbvio, você não vai encontrar movimentos iguais aqui, onde o preço faz padrões exatamente iguais. Mas o contexto, no geral, é muito semelhante. E muitas pessoas acreditam que vai ser diferente dessa vez, mas muitas pessoas acreditaram que seriam diferentes aqui no bear market de 2022 e o mercado continuou caindo sem se importar com essa opinião das pessoas que seria diferente. No fim, o mercado ele segue exatamente o que ele precisa seguir e não segue de acordo com a opinião das pessoas. Então, baseado em estrutura do mercado, em análise gráfica, em padrões do mercado, baseado no passado, nós temos a estrutura de que sim, nesse bull market nós vamos ter um A, B, C, agora estamos na onda D e depois vai vir uma onda E. Muitas pessoas acham que com essa movimentação de alta aqui, o mercado já vai romper o topo histórico, Bitcoin já vai romper o topo histórico e seguir uma movimentação de alta, mas baseado em todos os dados que a gente consegue ver aqui, não faz sentido algum isso, porque o mercado ele está dentro de um bear market. E eu quero mostrar outra coisa para vocês, agora já falando, completando aqui do A, B, C, D e E, e também do 1, 2, 3, 4, 5, outra perspectiva para vocês entenderem. Qual que é essa outra perspectiva aqui? Nós temos todo o período de bear market da história do Bitcoin, eu marquei aqui. Nós temos, por exemplo, o primeiro bear market que iniciou em 2013, que ele começou em dezembro de 2013, e ele terminou em janeiro. Então, olha só o período, foram 411 dias, praticamente quase, no caso foi um pouco mais do que um ano. Então ele começou em dezembro e terminou em janeiro, 411 dias. Agora o próximo bear market que nós temos aqui começou em dezembro, onde foi marcado o topo histórico de 2017, foi marcado o topo, iniciou o bear market e ele terminou em dezembro, fazendo 363 dias. Olha só que interessante, ele começou em dezembro e terminou em dezembro, marcando o fundo. O topo foi marcado em dezembro e o fundo foi marcado em dezembro, 363 dias. Agora nós temos o de 2022, marcou o topo em novembro de 2021 e marcou o fundo em novembro de 2022. Olha só que interessante isso, 376 dias. Começou em novembro, terminou em novembro. E aí iniciou um novo ciclo. Agora, por que que nós vamos imaginar que o Bitcoin, que iniciou o seu bear market em outubro de 2025, ele vai terminar fazendo fundo aqui em fevereiro de 2026?
em questão de quantos dias? 124 dias. Isso nunca aconteceu na história. Todos os bear markets tiveram pelo menos de 300 a 400 dias. O primeiro foi mais de 400 dias. O segundo foi 360 dias. O terceiro, 370 dias. Por que vamos imaginar que dessa vez vai ser diferente e o Bitcoin vai fazer o fundo em 120 dias? Por que nós vamos acreditar nisso? Não faz sentido algum. Olhando para o cenário do mercado, olhando para o contexto, para as análises, tudo indica que ainda tem mais tempo. E quanto que poderia ser esse mais tempo? Se nós olharmos aqui que ele começou em outubro e o menor tempo de bear market foi 363 dias, eu projetar isso para frente, nós vamos ter outubro de 2026, um ano, que é o contexto tradicional do mercado, um ano de bear market. Então, nós podemos até pensar em ele ser um pouco mais curto, porque os ciclos podem estar diminuindo, então a gente teria agosto a outubro. Mas não que ele formou o fundo agora em fevereiro. Isso nunca aconteceu em 120 dias, não é agora que vai acontecer. Obviamente, eu não posso garantir nada disso aqui, mas todos os indicadores, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês, vai demonstrar que é loucura acreditar que o mercado formou o fundo aqui nos 60 mil agora. Existem outros indicadores também que eles demonstram que o fundo pode ocorrer entre agosto e outubro, mas esses indicadores são premiums, né, para quem faz parte da minha comunidade que é paga. Mas tudo que eu apresentar aqui para vocês, vocês vão perceber que o que eu estou comentando aqui tem uma grande chance de acontecer. Então, comentei das ondas de Elliott e mostrei para vocês que todos os bull markets fazem 5 ondas de expansão, que são 1, 2, 3, 4, 5, e os bear markets 5 ondas de correção, que é o A, B, C, D e E. Então, nós, nesse momento, estamos em uma onda D, onde nós temos o A, B, C, D e vai vir uma onda E. Agora, levando isso em consideração, onde que pode vir essa onda E? Mas primeiro, até onde pode ir essa onda D? De acordo com retração de Fibonacci, nós temos aqui, ó, medindo a onda A para medir a onda B, nós tivemos uma correção em 0,38. Depois, nós temos aqui para medir a onda D, a região de 0,61. O Bitcoin quase bateu em 0,61. Muito provavelmente nós teremos a formação do topo em 0,61, nessa região aqui. Ele ainda não tocou exatamente, não necessariamente ele vai tocar exatamente. Pode ser que ele já esteja formando o topo agora, porém ele ainda pode vir tocar em 0,61. A maior probabilidade é que a gente faça o topo local aqui para dar sequência na movimentação de onda E. Levando isso em consideração, agora eu quero mostrar para vocês um outro indicador. Ele demonstra onde ficam os espaços de FGV no gráfico, que seriam locais onde o preço tende a buscar para ser preenchido. Então, nós podemos perceber aqui que nós temos esse indicador que está mostrando as faixinhas vermelhas, que são FGVs vermelhos, e a verde, que são FGVs verdes, que o preço tende a cair para fechá-los, e os vermelhos o preço tende a subir. E olha que padrão interessante, o mercado começou a fazer uma queda e ele veio exatamente fechar esse primeiro FGV aqui, essa primeira lacuna. Fez um pavio e começou uma movimentação de alta. Depois, nós tivemos o fechamento desse primeiro vermelho aqui. Então, nós tivemos o primeiro verde fechado, o primeiro vermelho fechado, e acima desse primeiro tinham outros, porém não foram fechados. Depois tivemos mais uma movimentação de queda, o Bitcoin caiu mais uma vez, fazendo a onda C, então onda A, B e C, vindo até essa região aqui, onde tinha esse FGV, essa lacuna verde aqui. E ele exatamente fechou essa lacuna e depois fez uma movimentação de alta, buscando exatamente onde é essa primeira lacuna aqui de FGV, assim como foi aqui em cima. E existem outras aqui em cima que também, muito provavelmente, não serão fechadas agora, porque enceraria essa movimentação de alta para fazer uma movimentação de queda, que seria a onda E. Onde que essa onda E pode vir? A onda E, levando em consideração esse mesmo padrão aqui das lacunas de FGV, poderia ser aqui na casa dos 46 mil dólares, onde tem a primeira, 46, 45, e vai descendo até essa última aqui nos 40 mil dólares. Esse aqui seria o limite que eu vejo do Bitcoin caindo. Pode estar pensando, nossa, isso é muito loucura, Fernando, não faz sentido o Bitcoin a 40 mil dólares. Mas faz sentido e você não pode duvidar do mercado. Você precisa olhar as estatísticas, olhar as análises, olhar as probabilidades, olhar os eventos passados, entender todos os padrões que o mercado faz. E por tudo que eu já mostrei para vocês aqui, a gente vai muito provavelmente ter uma onda E aqui de queda. Onde ela vai parar, levando em consideração esse indicador de FGV aqui, é a partir dos 47 mil dólares até os 40 mil dólares. Então, nós temos toda essa faixa aqui, onde o preço pode parar, 47 a 40 mil dólares. Agora, para contribuir isso, eu tenho mais alguma outra análise? Agora, com essa análise aqui, o que eu posso mostrar para vocês? Se nós usamos antes a retração de Fibonacci para medir a retração das ondas corretivas, que seria a onda B e a onda D, então a primeira foi a 0,38, a segunda foi a 0,61, que está sendo agora, e aí a gente usa agora a extensão de Fibonacci para medir as ondas de extensão. Ou seja, eu quero medir quanto que vai seguir a onda C. Então ela veio até 0,78. Agora eu faço o mesmo para medir a onda E. Então eu quero medir para onde vai a onda E. Eu coloco aqui uma extensão de Fibonacci. Levando em consideração aqui essa extensão de Fibonacci, nós teríamos a 0,78 nessa região aqui de 52 mil dólares. Então já seria abaixo dos 60 mil dólares. E 100% aqui na região dos 44 mil dólares, onde fica exatamente essa faixa aqui, ó, que eu acabei de mostrar para vocês do indicador de FGV. Então nós temos essa faixa aqui de acordo com a extensão de Fibonacci da onda E, entre 53.800, vamos jogar 52.800, 53 mil dólares até 45 mil dólares, praticamente 44.700.
Tenho mais algo para contribuir para essa análise em que o preço pode vir na região dos 50 mil até 40 mil dólares? Sim, eu vou mostrar agora aqui para vocês. Qual é a outra análise que eu tenho para contribuir com isso? Eu vou mostrar todos os bull markets e bear markets, quanto que o preço do Bitcoin corrigiu no bear market em relação ao bull market, usando retração de Fibonacci. Então, se eu pegar aqui uma retração do Fibonacci desde o início do primeiro ciclo até o final dele, nós vamos ter aqui uma retração de Fibonacci, nós vamos ter aqui uma retração do preço abaixo de 0,78 da retração de Fibonacci. Prestem atenção a esse nível aqui. Então, nós temos uma retração de Fibonacci marcada do fundo ao topo, onde o preço corrigiu abaixo de 0,78%. Ok, agora vamos para o próximo bull market e também o próximo bear market. Nós temos aqui do fundo ao topo, então do fundo do bear market ao topo do bear market, e aí nós temos uma correção de 0,78 também, abaixo de 0,78, assim como foi no bear market anterior. Marquem essa região. Nós vamos para o próximo bull market, do início do bull market ao final do bear market, nós marcamos essa retração de Fibonacci, e onde que foi a próxima correção do próximo bull market? Exatamente aqui, ó, 0,78. Abaixo também, ele também passou abaixo, então ele foi abaixo de 0,78. Três bear markets corrigiram seus respectivos bull markets abaixo de 0,78 de retração de Fibonacci, marcado do fundo do fundo do início do bull market ao topo do bull market. Por que agora poderia ser diferente? Porque ele vai parar nas retrações acima. Então nós vamos pegar aqui do início ao topo da mesma maneira. E aí nós vamos ter o quê? 0,78 aqui na região dos 40 mil dólares. Por que seria diferente? Vamos ser conservador? Ele vai até 61%. 61% ele vai ir 58 mil dólares. Ele não chegou, ele não marcou o fundo ainda. Então nós conseguiríamos comprar Bitcoin a 58 mil dólares baseado em tudo que eu estou falando aqui para vocês. Por que ele não pode ir aos 40 mil dólares? E se caso ele não chegue ao 0,78, mas e se ele vier contribuindo com todos os outros indicadores que eu estou falando aqui, na região de 45, de 50 ou 40, que é o 078? É isso que eu quero mostrar para vocês. Muitos influencers estão vendendo a ideia de que agora é lua e o bull market continua, que isso aqui não é um bear market, mas eu digo para vocês ficarem muito atentos, porque existem muitas possibilidades ainda. Nós temos grande parte de um bear market ainda para acontecer, e sim, pode acontecer uma movimentação de queda até a região aqui dos 40 mil dólares, 45 mil, 50 mil dólares. Isso não estou tirando da minha cabeça, não sou eu que estou afirmando, mas sim tudo que eu estou mostrando aqui para vocês agora. Isso aqui não é uma recomendação de investimento, como eu já comentei, é apenas os meus estudos, as minhas análises baseadas nos 7 anos que eu tenho de mercado financeiro, as 20 mil horas que eu já estou analisando gráficos e tudo que eu já estudei. Eu já fui para Dubai, participei de eventos muito relevantes em Dubai, participei de treinamentos com estrangeiros em Dubai, fiz cursos com estrangeiros online também, fiz diversos treinamentos buscando entender o gráfico do Bitcoin, do Ethereum, dos criptoativos. E depois de muito tempo estudando, eu consigo ter uma boa noção do que está acontecendo no gráfico. E é isso que traz os resultados que eu tenho hoje. Por exemplo, no ano de 2025, eu fiz um aluno sair de 100 mil reais para 400 mil reais em 2 meses. Isso foi durante uma movimentação de alta do Ethereum. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Foi julho e agosto, esse movimento aqui, ó, onde nós temos essa movimentação de alta aqui, ó, de julho e agosto. O meu aluno saiu de 100 mil reais para 400 mil reais. Isso com a perspectiva que eu consegui demonstrar para ele e nós fomos fazendo as operações juntos. Outro movimento que eu aproveitei muito foi esse movimento de queda aqui do Bitcoin, onde ele marcou este topo aqui. Eu previ esse movimento, eu até postei na minha rede social e aproveitei toda essa movimentação de queda aqui. E agora, com base em tudo que eu estou passando aqui para vocês e muito mais, coisas que eu compartilho para quem realmente faz parte do meu time, eu consigo entender que tem uma grande chance, e eu não posso dar certeza, mas eu tomo as minhas decisões nos meus investimentos, de que ainda o Bitcoin vai vir nessa região de 50 mil, de pelo menos 58 mil até os 40 mil dólares. Então, pensando assim numa estratégia que você poderia ter para longo prazo. E lembrando, você deve fazer suas próprias análises, seus próprios estudos, você pode levar como base o que eu estou falando aqui, mas nunca decidir por o que uma pessoa está passando para você. Você precisa estudar e entender, assim como eu fiz. Eu quero só compartilhar e abrir sua mente, porque muitas pessoas estão vendendo a ideia de que nós estamos em um bull market e que o mercado não vai parar de subir. Eu vejo influenciadores afirmando que não, que o fundo do mercado aqui foi 60 mil, sem levar em consideração estudo do gráfico. Então é justamente por isso que eu fiz esse vídeo, para mostrar a minha perspectiva, e aí daqui a alguns meses, se isso se concretizar, você vai ver qual que é a minha autoridade nesse mercado. Se você fosse montar uma estratégia, qual poderia ser? Uma estratégia simples de DCA, comprar Bitcoin em spot, onde você pode comprar a partir dos 60 mil até 40 mil dólares. Você pode pegar e colocar ordens escalonadas na corretora, onde cada vez ele vai aumentando mais a proporção que tu compra. Então aqui tu compra, por exemplo, 100 reais, aqui 200, aqui 300, ou 100 dólares, 200, 300, 400, compra aqui 500 aqui, até o montante total que você tem disponibilizado. Você quer ser mais arrojado, pode comprar igualmente todas as parcelas aqui, mas a questão é que nós temos uma grande chance de vir ainda nessa região aqui. Essa região aqui
é uma região, uma grande possibilidade no mercado. Então, a região de 58 mil dólares até os 40 mil dólares. E para ser ainda mais arrojado, eu diria dos 50 mil aos 40 mil dólares. Agora, qual a perspectiva para o Bitcoin depois disso? E eu vou mostrar para vocês apenas uma perspectiva de tempo. Porque, como vocês podem ver, toda vez que o Bitcoin fez o bear market, ele passou o topo anterior do bull market fazendo um novo topo. Isso em todos os ciclos. Então, não é de se esperar o mesmo para o próximo ciclo, onde ele vai finalizar esse ciclo de baixa, seja onde ele terminar, e depois de um tempo ele passará o topo histórico anterior, formando um novo topo histórico, que daí isso fica para outro vídeo, você pode me acompanhar nas minhas redes sociais, e quando chegar esse momento a gente vai estar estudando juntos quando será o momento certo de vender. Então vamos lá, se nós pegarmos aqui desde quando aconteceu o primeiro topo histórico do Bitcoin até ele tocar novamente nesse topo histórico posterior ao bear market, levou cerca de 1.188 dias. Depois o segundo, cerca de 1.080 dias. O terceiro, cerca de 846 dias, para ele sair do topo que ele formou, fazer o bear market e voltar na mesma região. Agora, se nós levarmos em consideração a ideia de que ele faria o mínimo que foi do ciclo anterior, e vocês podem perceber que a cada ciclo ele está diminuindo um pouco aqui, então ele está levando menos tempo, ele começou com 1.188 dias, depois 1.080, isso são praticamente 100 dias a menos, 108 dias a menos. Depois foram 846. Se nós levarmos em consideração o mínimo aqui, nós teríamos 864 dias para frente, posterior ao topo histórico de outubro de 2025. Então seria na casa de fevereiro de 2028. Mas como nós não compramos aqui, a gente não vai esperar todo esse tempo. Como existe a possibilidade dele vir até essa região aqui embaixo e nós vamos se posicionar aqui, e o fundo, como eu já expliquei para vocês, tem chance de ser entre agosto e outubro, vamos levar em consideração outubro, nós podemos pegar aqui que o nosso tempo de espera para que ele volte até essa região aqui do topo anterior pode ocorrer em 500 dias, que é a partir de outubro até aqui onde tem esse mínimo que a gente colocou de 864 dias, mas pode ser que seja antes. Neste caso aqui é um exemplo, então são 500 dias mais ou menos, e isso não dá 2 anos. Então, essa é uma possibilidade muito interessante para o Bitcoin, porque se você for parar para analisar, quem comprou no fundo deste bear market aqui e levou pelo período até ele voltar no topo, fez 650%. Quem comprou no fundo deste bear market aqui e levou até ele voltar ao topo anterior, fez 500%. E eu não estou contando o posterior ao topo, né, que ele subiu muito mais. E quem comprou no fundo deste bear market aqui e levou até o topo anterior, fez 300%. Agora, se o Bitcoin for a 40 mil dólares, como a gente tinha mencionado antes, e levar até o topo, nós temos 200%. Agora, se o preço médio ficar aqui nos 46 mil dólares, ele faz 170% até lá em cima. Ah, se o meu preço médio ficar ali nos 50 mil dólares, eu posso fazer 150%. Isso, para 2 anos, é muita coisa. E como eu disse, não é uma indicação de investimento, não é garantido. Eu quero que você estude, entenda, e se fizer sentido o que eu estou fazendo aqui, o que eu estou falando aqui para vocês, eu quero que você busque estudar, entender e interpretar isso para o seu cenário. Pode ser uma excelente oportunidade para quem souber aproveitar. Então, 2 anos, 150% a 200%, além de que se esperar os 3 anos de bull market que nós temos, né? Porque todos os bull markets, todos os bull markets são em torno de 3 anos, né? Se a gente olhar aqui, ó, desde o fundo até o topo lá, foram 1.045 dias. Se você calcular isso, 3 anos. Agora, se nós pegarmos aqui do fundo até o topo lá em cima, o que eu tenho? 1.060 dias, 3 anos. Agora, se eu tenho aqui, ó, do fundo até lá em cima, 1.070 dias. Então, se a pessoa tiver paciência o suficiente e entendimento suficiente de montar uma estratégia e saber comprar no momento certo, tem a possibilidade de esperar 3 anos e ter um excelente resultado. É aquela coisa, o passado não garante o futuro, mas pelo que tem acontecido, as maiores probabilidades aqui, para mim, muitas coisas estão nítidas. Agora eu vou compartilhar outras análises com vocês para contribuir nisso que eu estou falando agora do Bitcoin, e eu também quero compartilhar do Ethereum para vocês. Esse aqui é um indicador que eu utilizo para entender o volume do mercado e entender em que fase nós estamos, e eu marquei aqui para vocês perceberem que nós estamos em uma tendência de baixa, isso já é nítido, estamos em um bear market. Sempre que esse indicador fica verde, faz essas varinhas verdes, são sempre quando a gente marca os topos nos bear markets. Então, toda vez que ele fica verde, ele está marcando os topos para a continuação de queda nesse bear market aqui. Exatamente todas as vezes que ele ficou verde, ele marcou o topo para dar continuidade na movimentação de queda. Então, ele fez uma movimentação de alta, marcou o topo para dar continuidade de queda. Agora, nós estamos no período em que ele mais está verde, mas nós ainda estamos dentro de um bear market. Então, nós temos a convicção de que esse movimento de alta, na verdade, está marcando um topo para daí vir uma movimentação de queda. Então, este é mais um indicador que está contribuindo para nos mostrar isso. Agora eu quero fazer uma outra análise aqui com vocês de um padrão gráfico que se chama ombro, cabeça, ombro. Se eu pegar aqui esse ombro, cabeça, ombro e desenhar ele assim, nós temos esta formação aqui, de um ombro, cabeça e ombro. Como que ele é? Ombro, cabeça e ombro. Para quem entende do mercado, sabe que o outro ombro ele tem que ser no tamanho do anterior, o ombro direito tem que ser no tamanho do anterior, que é o esquerdo, ou menor. Neste caso, foi menor. Então, nós temos
este ombro, cabeça, ombro, e nós temos dois alvos do ombro, cabeça, ombro, que é o tamanho do último ombro, que ele já foi atingido, mas também temos o tamanho da cabeça, que ainda não foi atingido. Então, se nós projetarmos aqui o tamanho da cabeça, nós temos na região de 55 mil dólares, o qual não foi atingido. Nós temos aqui, ó, atingiu 60 mil, mas não chegou nos 55 mil. Eu tenho uma referência disso em outro momento? Tenho. Isso aconteceu exatamente igual em 2021 para 2022. Olha só, me diz se isso aqui não é semelhante. Nós temos a mesma formação, muito semelhante. Um ombro maior, a cabeça, um ombro menor. Aqui eu tenho um ombro maior, a cabeça e um ombro menor. Como isso aqui não é semelhante? Então, olhando para o passado, se eu pegar aqui a projeção da cabeça, que é o alvo maior, eu tenho aqui, olha só, ele atingiu a projeção e passou um pouco abaixo. Foi a formação do fundo um pouquinho abaixo. A gente poderia levar em consideração que poderia ser aqui, ó, 55 mil, 56 mil ou um pouquinho abaixo, 50 mil, por exemplo. De qualquer forma, ainda não é aqui onde ele está, entende? Não é onde ele fez nos 60 mil, porque nós temos aqui um padrão que aconteceu no passado já, claro, não garante o futuro, mas para quem estuda o mercado, entende que o mercado se move em ciclos, ele se move em padrões, e aí, confluindo várias análises, você consegue entender o que pode acontecer e se preparar para isso. E se caso não acontecer, você também tem que ter uma estratégia, por isso você precisa entender o mercado e estudar ele. Tudo que eu estou passando aqui é visando uma estratégia, uma possibilidade do que eu estou vendo para o mercado, mas ele pode fazer diferente. E em meio a isso, eu também vou ter sucesso. Por quê? Porque eu vou saber identificar o que ele vai estar fazendo e aí eu vou conseguir me adaptar a isso. Um trader ele precisa saber se adaptar. O investidor também precisa saber se adaptar. Neste caso, levando só esse padrão em consideração, a gente teria aqui o alvo dele em 55 mil dólares, que seria essa região de fundos aqui do Bitcoin. Agora eu quero compartilhar com vocês sobre o Ethereum. O Ethereum, nós também temos essa mesma perspectiva de A, B, C, D e E. Então nós teríamos aqui uma possível onda E na região dos 1.400 até 1.000 dólares. Eu levaria em consideração até 1.300, então 1.400 a 1.300, onde nós temos a extensão de Fibonacci aqui. Aqui nós corrigimos a 0,38, então a primeira correção da onda B foi 0,38, a segunda está sendo 0,38, e a extensão aqui ó, foi 0,78, e a segunda aqui pode ser 0,61 ou 0,78. Porém, eu levaria em consideração entre 1.400 a 1.300, 1.200, por conta dessa região aqui que nós temos de suporte no Ethereum. Pode perceber que ele tocou aqui por duas vezes, ele pode vir tocar aqui novamente, e se nós colocarmos o mesmo indicador de FGVs, nós vamos ter aqui ó, essa região dos 1.300 com bastante FGV que ainda precisa ser fechado. Acho que no gráfico de um dia vai ficar melhor. Olha só, tem 3 FGVs aqui que não são fechados desde 2023, então ele pode vir buscar a liquidez que tem aqui abaixo. Como no Bitcoin, o Ethereum também tem o mesmo ombro, cabeça, ombro, que é essa região aqui de alvo, do tamanho da cabeça projetado para baixo, que nós temos aqui a 1.450, exatamente no fundo anterior, nessa região. A partir de 1.600 no Ethereum já é muito interessante, 1.600 a 1.250. Mas eu diria que, baseado em tudo que eu estou vendo aqui, 1.450, 1.500 até 1.250, ele pode atingir 1.300. Levando em consideração tudo isso em meus estudos e minhas análises. Outra análise que eu tenho aqui do Ethereum para vocês, essa análise ela é muito simples para quem é do mercado, só basta ver e interpretar. Nós temos aqui uma linha de tendência onde ela serviu de resistência para um topo histórico, a acumulação de várias semanas aqui, 3 toques muito importantes aqui de uma queda de 50% a 60%, onde segurou exatamente nessa linha. Nós tivemos aqui a onda D do bear market de 2022, onde segurou exatamente aqui, então fez o A, B, C, D e E, ele segurou a onda D, que é a mesma que está acontecendo agora, A, B, C, D, é a mesma onda, que segurou na mesma região. Aqui nós temos um outro toque, aqui uma outra acumulação, aqui um outro, semanas de acumulação em cima dessa região que serviu de suporte, aqui semanas de acumulação de novo e agora tocando aqui novamente. Olhando somente isso, você realmente acha que essa região não pode ser respeitada agora? Tem uma grande chance de ser respeitada, levando em consideração que é A, B, C, D, D, E. A, B, C, D e E. Então, sim, nós temos essa possibilidade de respeitar essa região. E isso aqui, quem entender, poderá aproveitar. E agora uma outra análise que eu tenho aqui para o Ethereum é a seguinte, é um canal de alta, onde nós temos, neste canal de alta aqui, 2 fundos. Para quem sabe, entende o mercado, sabe que para marcar uma linha de tendência alta nós precisamos de 2 fundos. Então eu tenho esse fundo com esse fundo, duplicando a linha, eu coloco nos topos, eu tenho 3 topos aqui. Então um topo e mais uma região de topo, mas se for considerar aqui cada um topo, então seriam 3 topos no total. Onde ele fez um movimento de alta, buscou o topo, depois buscou o fundo, o topo, e agora lateralmente ele está buscando o fundo novamente. Para e pensa, o Ethereum ele não bateu nova máxima histórica assim como o Bitcoin. Por quê? Porque ele está dentro desse padrão de canal. Porque ele passou um bull market sem bater nova máxima histórica. Aqui é a máxima histórica de 2021. Aqui é 2025. Ele foi na mesma região. Por que ele não subiu e passou o topo histórico anterior como o Bitcoin? Porque ele está completando esse canal lateralmente. Ele poderia ter caído lá do topo até o fundo no bear market, mas seria uma queda estrondosa, fora do comum, para completar esse canal. Porém, ele pode fazer isso lateral. Então ele pode sair da parte de cima do canal e ir para a parte de baixo, andando de lado. E é justamente por isso que esse último
bull market ele não subiu, olhando graficamente, obviamente. Isso, o gráfico é o reflexo das decisões humanas, dos sentimentos humanos, das ações do projeto e tudo mais, mas refletindo tudo isso no gráfico, esse aqui é o intuito do gráfico. Vocês podem perceber aqui, ó, saiu de um bull market para o bear market, fez o fundo, né? Agora, como ele ficou distante, porque ele subiu bastante aqui para marcar esse topo em linha, ele andou de lado aqui. Então, para ele tocar no fundo agora, nós temos essa região aqui, ó, 1250, que inclusive, olha só, olha aqui o FGV. Olha para isso e vê se você não consegue entender essa análise. Nós temos o fundo desse canal junto com esse FGV aqui, exatamente nessa região, onde ele pode fazer a onda E aqui embaixo. E aí o que ele vai fazer? Tocar no fundo desse canal e iniciar uma nova movimentação buscando o topo do canal. Ah, então quer dizer que o Ethereum vai sair daqui e buscar lá os 40 mil dólares, 30 mil dólares no próximo bull market. Não digo no próximo bull market, mas na história dele ele pode fazer isso. Por quê? Nós tivemos aqui uma valorização muito grande do Ethereum em 2021. Não quer dizer que ele vai fazer tudo isso em 3 anos, mas ele pode fazer ao decorrer da história, seguindo esse padrão. É isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Então, nós estamos em uma das melhores possibilidades de oportunidade dos últimos anos para quem não pegou o Bitcoin lá quando valia centavos, um real, Ethereum, a mesma coisa, $1, $10, $100, $1.000. Essas são as análises que eu tenho para o Ethereum, para o Bitcoin, e eu vou compartilhar mais uma que eu tenho certeza que o influencer que você segue não mostra para você, que é a dominância do SDT. A dominância do SDT é o quão dominante o SDT está em relação aos demais criptoativos, em relação ao mercado inteiro de criptomoedas. Então, nós podemos ver que nesse momento ele contém 7,22% do mercado cripto. Ou seja, de 100% do capital do mercado cripto, 7,22% está no USDT. Quando esse gráfico aqui cai, quer dizer que as pessoas estão vendendo o USDT e comprando outros criptoativos. Ou seja, o mercado cripto, as outras criptomoedas sobem. Quando esse gráfico aqui sobe, quer dizer que os criptoativos, como Bitcoin e Ethereum, estão sendo vendidos e trocados por USDT, porque a dominância do USDT está aumentando, ou seja, estão colocando mais dinheiro no USDT. Então, ele é um fator bem interessante para a gente analisar. Por quê? Porque se a gente consegue identificar padrões que vão demonstrar que esse gráfico aqui vai subir, isso nos mostra que o mercado cripto vai cair. Daí a gente une as análises e, como eu sempre falo, quem é meu aluno sabe, o quanto maior o número de confluências de análise, melhor. Porque aí você tem mais assertividade na sua análise. Então vamos lá. Aqui nós tivemos a formação de um fundo na dominância do SDT e ele começou uma movimentação de alta, como se fosse o bull market da dominância do SDT. E aí nós fizemos a onda 1, 2, corrigindo dentro de um canal aqui, dentro de um canal, e ele fez o fundo aqui, onde tinha uma região de suporte que ele tocou uma, duas, três vezes e ele buscou essa liquidez abaixo, que no caso o Bitcoin foi acima. E essa liquidez abaixo foi numa acumulação aqui, num fundinho no meio dessa movimentação de alta. Aí ele rompeu esse movimento para cima, fez a onda 3, começou a acumular de novo e formou mais uma região de suporte. Olha só, exatamente, muito semelhante, não vou dizer igual, muito semelhante. E abaixo dessa região de suporte, que tinha uma região exatamente muito semelhante, eu não vou dizer igual, à região que a gente teve no momento anterior, no movimento anterior. E o que ele fez agora? Ele veio exatamente buscar esta região. Aqui ele está batendo 0,61% de retração de Fibonacci, onde ele pode segurar. Aqui atrás ele segurou, se eu não me engano, em 0,5% de retração de Fibonacci, aqui 0,61%. E ele fez a mesma captura de liquidez. Agora, será que ele vai subir aqui? Só o tempo nos dirá. E quem, obviamente, entendeu, sabe o que está acontecendo, pode aproveitar. E aí, uma projeção de alvo poderia ser essa região aqui. Por que poderia ser essa região? Eu posso colocar aqui uma extensão de Fibonacci. Olha só, uma extensão de Fibonacci. E aí eu vou ter nessa região ali 0,78 de extensão de Fibonacci, 9,588. Se eu olhar para trás, o que tem nessa região aqui? O que pode ter nessa região? Olha só, tem os topos anteriores, um pouquinho acima dos topos anteriores. Então, lembra que quando tem um topo aqui, ele pode ir acima, capturar a liquidez, para daí, depois, voltar e seguir a movimentação de queda, que daí o mercado subiria. Então, isso é muito interessante vocês entenderem e aprenderem, que aí vocês vão entender realmente como o mercado funciona. Da mesma forma que eu compartilhei no Ethereum, aqui no Bitcoin nós temos essa formação aqui com uma linha de tendência, e eu quero que vocês prestem muita atenção nessa linha aqui. Ela foi o topo aqui de abril de 2021, onde teve uma queda de 40% a 50% no Bitcoin. Aí depois o topo histórico de 2021. Depois segurou aqui em fevereiro de 2024 por semanas, essa região, essa mesma linha aqui. Aí conseguiu romper a resistência rompida, ela vira suporte, serviu de suporte. E jogou o preço para um novo topo histórico do Bitcoin. Quando teve a primeira queda aqui, até novembro de 2025, segurou exatamente nessa linha para fazer a onda B. Na onda C fez o rompimento. E agora está voltando aqui tocar. Lembra, eu falei aqui, resistência rompida vira suporte, e o suporte rompido vira resistência, para dar sequência em mais uma queda. Onde poderia ser a próxima região de suporte? Aqui, meus amigos, nesta região aqui, que é a próxima região de suporte. Por mim, tudo indica que nós podemos estar formando o topo do mercado agora, do Bitcoin, do Ethereum. Pode o correr dele ainda um pouquinho mais para cima, até os 83 e 83, 350, 400, 84. Imagino que seria no máximo, do máximo, até 85.
mas tem uma grande probabilidade de ele já ter formado esse topo, onde ele bateu, que foi 82.850. Formando esse topo local, tem uma grande possibilidade de ele vir buscar fazer mais uma onda de queda até essas regiões que eu já comentei para vocês e expliquei todas elas aqui com todas as análises que eu tenho, que na verdade eu tenho mais uma, eu quero compartilhar aqui com vocês. Essa análise aqui é muito interessante, eu digo para vocês que é muito interessante porque esse indicador eu não utilizava nas minhas análises. E aí uma pessoa me chamou na minha rede social e essa pessoa disse para mim que não, ele vai subir muito mais, pode ir até lá nos 95, 100 mil dólares por conta desse indicador aqui. E aí, beleza, por vários dias ele ficou me falando isso e eu pensei, vou olhar. Então, obviamente ele usa outros, mas principalmente esse, e eu falei, vou olhar esse indicador. E olhando esse indicador, validou ainda mais a minha tese, porque eu consegui encontrar um padrão nesse indicador. Olha só, esse indicador aqui, quando ele cruzou essas médias aqui, a laranja passou acima da azul, ele começou a indicar baixa. Então foi exatamente no topo histórico de 2021. E aí ele começou a indicar baixa e aqui o histograma ficou vermelho. As barinhas ficaram vermelhas. E ele só foi se cruzar de novo para que a linha azul passasse acima da laranja, isso na formação da onda D, lá do bear market de 2022, eu estou falando isso. Então teve o A, B, C e o D, e na onda D ele cruzou como se fosse estar iniciando uma movimentação de alta. E o histograma ficou verde de novo. Então ele tinha ficado vermelho por toda essa movimentação de queda e ele ficou verde ainda na onda D. Mas mesmo o histograma ficando verde e também cruzando esse indicador aqui, essas médias, o preço do Bitcoin ainda caiu, ele ainda fez a onda E. E aí, por conta desse cruzamento, ele vinha me dizendo, não, agora o mercado vai subir, pode ir até os 90, 95, 100 mil dólares, olhando apenas o cruzamento disso, mas não olhando no contexto geral neste padrão. Então isso aqui, claro, é uma análise minha. Eu analisei e eu vi esse padrão, mas olha só que interessante. Em 2025, onde fez o topo do mercado, ele também marcou aqui o topo fazendo o cruzamento da linha laranja com a linha azul, onde a laranja passou acima da azul, indicando queda. E o histograma também ficou vermelho. E ele só foi se cruzar agora na mesma formação da onda D, assim como foi em 2022. Então 2022, 2026, na mesma formação de onda D, as médias se cruzaram indicando alta e o histograma começou a ficar verde, assim como foi aqui atrás. Mas lembre-se, o histograma ficou verde aqui em 2022, as médias se cruzaram apontando alta e mesmo assim o Bitcoin caiu 38%. Então isso não quer dizer nada que o mercado vai subir, mas sim, olhando no passado, com o histórico que a gente sabe que ele pode ainda cair 38%, por exemplo, 40%. Então ele chegaria lá na região de 50 mil dólares caso fizesse isso. Essa é mais uma análise que eu queria compartilhar com vocês, e eu vou compartilhar mais uma análise para deixar vocês pensativos agora. Com essa análise aqui, vocês podem me chamar de louco e tudo bem, eu entendo, mas eu já estou bastante tempo no mercado, já vi muito gráfico na minha frente, e com isso eu desenvolvo vários tipos de análises e eu quero compartilhar aqui. Eu mapeei todos os 7 meses do Bitcoin até agora, desde o início do bear market. Então nós tivemos aqui desde outubro até abril, o final de abril, início de maio, mapeados. E aqui nós tivemos 5 dias negativos, que são esses 5 dias que eu tenho marcado com a faixa vermelha. A faixa vermelha marca desde a abertura até o fechamento de cada mês. E temos 2 meses positivos apenas de todos esses 7 meses. 5 negativos, 2 positivos. Eu marquei aqui da abertura do mês até a máxima, essa porcentagem aqui. Eu peguei uma porcentagem, puxei da abertura até a máxima de todos os meses. E aí eu marquei com essas bolinhas aqui para destacar, bolinhas amarelas. Por quê? Eu somei todas essas aberturas até a máxima e a soma de todas essas aberturas aqui, até a máxima, por exemplo, 10,65, 1,49, 4,67, 11,72, 0,73, 13,47, 16,37, eu tive o montante de 59,12. E 59,12 dividido por 7 meses, que foram os meses que eu somei, dá 8,44. E olha só, do início do mês de maio até a máxima do mês de maio que o Bitcoin fez agora, o quanto que ele subiu? 8,52. Praticamente o mesmo tanto que dá a somatória de todas as máximas do início do mês até a máxima do mês, que eu somei elas, dividi pelo número de meses que eu somei, e deu exatamente o que o Bitcoin acabou de tocar e está corrigindo. Ele formou o topo? Não sabemos, saberemos mais à frente. Mas se ele formou o topo e eu conseguir entender isso, vai ser incrível. Vocês podem anotar isso e depois virem verificar se aconteceu ou não. Ele pode ir acima disso ainda? Sim. Mas ele já está respeitando essa região. Se caso isso acontecer, vai ser incrível. Mas o que eu me atento mais nessa análise aqui é o seguinte: de 7 meses, 5 deles foram negativos, no bear market, justamente porque o mercado está caindo, e 2 apenas foram positivos. Só que sempre antes de ele fazer uma queda, do mês terminar em queda, dos 5 meses daqui que se terminaram em queda, ele sempre subiu um pouco antes, fazendo uma máxima para depois cair. Então aqui também, ó, subiu para depois cair, subiu para depois cair, subiu para depois cair. E aqui também subiu para depois cair. Então, maio está sendo um outro mês que ele pode estar subindo aqui para depois cair e dar sequência na movimentação, que daí seria finalizar a onda D para vir a onda E. Eu espero que você tenha entendido todas essas análises, tudo que eu trouxe aqui para vocês são 7 anos de muito empenho no mercado financeiro, mais de 20 mil horas de análises.
e eu englobei tudo que eu estou olhando aqui agora para o mercado. Tem algumas coisas que eu não citei, porque eu só cito para quem realmente faz parte da minha mentoria ou de algum programa que eu desenvolvo, que é pago. Mas tudo que eu poderia compartilhar aqui, que é gratuito, eu compartilhei, e eu imagino que isso pode ter contribuído muito na perspectiva que você tem no mercado. Eu não vejo ninguém falando, mostrando isso na internet. Eu não tenho muita audiência, mas eu não vejo muitas pessoas fazendo isso e mostrando isso. Se você achou interessante, fez sentido para você, peço apenas que você me acompanhe nas redes sociais, que me siga, curta o vídeo, compartilha se você achar interessante, porque é uma perspectiva muito diferente do que o mercado está tendo e para mim faz muito sentido. Espero que tenha feito sentido para você. E é isso que eu peço para você, compartilhar e me seguir nas redes sociais, acompanhar o meu trabalho. E qualquer dúvida que você tiver, pode comentar aqui, pode me mandar no direct a sua perspectiva, que eu vou estar à disposição. Um forte abraço e bons negócios.